Se você acha que as experiências que você passou na sua infância, ela não interfere no que você é hoje, nos comportamentos que você tem, nas atitudes que você tem, nos sentimentos, até naquela raiva que você sente em certas situações, você está muito enganado e eu posso te provar. Ou eu não posso provar, mas eu posso compartilhar a minha história com você e de repente você pode ali se identificar com algumas histórias que eu conto. Eu sou Fernanda, estudante de neurociência baseada em traumas infantis e eu trago as minhas histórias e se de alguma forma ela consegue ali te encontrar ou você consegue se identificar, eu já vou ficar muito feliz. E sabe, começar a falar sobre isso, para mim, traz ali um certo desconforto, mas vamos lá, porque os desconfortos eles nos fazem crescer também, né? E eu lembro que quando eu era criança, eu mudei algumas vezes de cidade. E a primeira mudança aconteceu quando eu era ainda muito pequena, de 4 anos, tanto é que eu não tenho nem, assim, muitas imagens dessa mudança. O fato é que ó, a imagem que me vem à cabeça quando eu penso nessa mudança de lugar, né? Nasci em São Paulo e cresci em Maceió, as praias maravilhosas. E hoje, gente, eu tenho um verdadeiro amor à praia. Eu acho lindo o mar e toda vez quando falo em viajar, eu só penso em que praia que eu vou conhecer, né? Então, veja, essa é uma imagem que eu tenho da minha infância quando a gente mudou para Maceió, é essa vontade de ver o mar. Eu acho maravilhoso, eu acho lindo. Mas essa mudança não trouxe só o mar maravilhoso de Maceió, né? Trouxe algumas situações. Nossa família, né? Eu tinha 3 irmãos, dois irmãos na realidade, né? Eu sou a terceira filha dos meus pais e um dos irmãos morreu. E a gente vivia ali e tal, mas, gente, numa dificuldade tão grande e que era assim, a gente não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus, sabe? Era uma dificuldade. E aí a gente foi morar, não é? Minha mãe e meu pai, eles decidiram morar em Maceió e aí eu cresci, eu fiquei em Maceió até os meus 14 anos. Nesse interim, eu vivi uma situação que me marcou muito. E essa situação que eu vivi lá atrás, hoje eu tenho 45 anos, e hoje eu sinto os reflexos dessa situação vivida lá atrás, gritando hoje. E por isso que eu escolhi estudar mais sobre o comportamento humano, escolhi estudar mais sobre mim mesma, sobre a minha história. E hoje eu tô num momento de mergulhar no autoconhecimento. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você gosta de ver histórias de outras pessoas e se inspirarem nessas histórias, então você já começa a me seguir, porque eu vou estar compartilhando aqui muitíssimas histórias sobre minha infância, sobre alguns traumas, sobre algumas experiências adversas que eu tive e como isso está impactando na minha vida adulta. Então, uma das experiências que eu passei, existe um estudo muito forte falando sobre experiências adversas na infância no quesito social, né? Nessa questão de vulnerabilidade social, nessa questão de não ter dinheiro, recursos para muita coisa. E apesar de o Estado ser responsável pela educação dos seus, pelo menos na Constituição é assim, então isso na prática a gente sabe que não acontece. Pois bem, fui eu morar em Maceió junto com meus irmãos e tal, e a gente começou a ter problemas muito sérios assim, né, financeiros. E eu lembro que eu estudava numa escola particular, eu comecei a estudar numa escola pública, e aí a gente foi para uma escola particular. Por quê? Porque o Estado não garantiu a minha educação ou a minha escolaridade. E tinha muita greve, muita greve, e aí minha mãe optou, mesmo sem condições,
optou em nos colocar numa escola particular. E, gente, quando uma criança que não tem recursos e vai para num ambiente mais favorável, onde as outras crianças têm uma situação, mesmo que seja mínima, mas melhor que a sua, já gera um desconforto, porque a criança, ela não sabe verbalizar, ela não sabe dizer que aquilo tá incomodando ou não, até porque ela não sabe o que tá incomodando. E existe até um estudo falando que a rejeição social, né, de um grupo social, ela causa dor e dor física, né? Eu vou até deixar aqui o autor, né, o pesquisador que pesquisa sobre essa questão de rejeição. Pois bem, aí o que aconteceu? Eu ia para a escola, eu não tinha amigos, eu não fazia amigos e eu me sentia invisível. Porque eu não queria que ninguém me visse, notasse que eu não tinha um caderno, eu não tinha... E teve uma bendita de uma professora, gente, que ela deu um sermão nas pessoas que não tinham livro. E na cabeça dela fazia todo sentido ela dar aquele sermão, né? Porque ela achava que a minha mãe e meu pai eram pessoas irresponsáveis que não garantia o básico, que era a questão dos livros. Porque eu estava numa escola particular, gente. E assim, numa escola particular, entende-se que todo mundo tem condições de adquirir o material didático. E isso não é uma realidade, não é a realidade. Pois bem, então eu vivi um período muito longo nessa escola, com situações assim bem... eu vou usar essa palavra, mas eu não queria usar ela, mas não me veio outra na cabeça. Situações assim muito vexatórias, sabe? Porque eu ficava com uma vergonha, eu e meus irmãos. Por quê? Porque chegava no dia da prova, uma forma que o dono da escola encontrava para diminuir a inadimplência da escola dele, que ele achava, né? E assim, as pessoas deixam de pagar a escola por N fatores. O caso da minha família é que ele colocou lá na escola só para que a gente não ficasse sem educação, sem a escola, né? A escola ali formal. E a gente foi para aquele ambiente, só que a gente não tinha condições, gente, não tinha condições de pagar a mensalidade, que dirá comprar livro. E o resumo da ópera é que a gente ficamos nesse tempo, durante um bom tempo, nessa escola, e aconteceu de que toda vez que tinha prova, a forma que ele encontrava de cobrar os pais era usando a criança, né? O bem mais precioso para o pai, a criança. E eu era muito pequena, não entendia muita coisa. E ele chamava e falava assim: olha, você vai entregar essa cartinha pro seu pai, porque ele não pagou a escola. Tal. Hoje é proibido, as escolas não podem mais fazer isso, as escolas não podem de maneira alguma deixar a criança numa situação desconfortável por causa de pagamento. Eles têm que resolver diretamente. Hoje você não pode sequer entregar a carta de cobrança pela criança. Se você quiser cobrar o responsável, você tem que falar diretamente com ele. Você não pode nem fazer uma cartinha ali, nada que deixe transparecer que uma criança foi discriminada. Então não pode. Até um comunicado, se esse comunicado for para todas as famílias, você pode entregar para a criança. Mas se for uma cobrança que um recebe e outro não, você tem que entregar diretamente para os pais, entrar em contato diretamente para os pais. E que isso já realmente faz todo sentido. Eu já trabalhei como diretora de escola, gente, já fui coordenadora, orientadora, e enquanto diretora, eu achava assim, teve uma época que eu achava, cara, a gente não pode cobrar nem os pais, nem... A gente, pra você ter uma ideia, gente, hoje, você não pode nem sequer falar assim, rescindir o contrato, né? Olha, o pai não tá ali seguindo o contrato, que é o pagamento das mensalidades, então vamos rescindir o contrato e a criança não pode, né? E isso é muito, assim, hoje, tendo luz da questão de experiências adversas na infância, tendo luz da questão de traumas, que o trauma, ele não é só uma violência que a criança passou, também, mas não é só isso, existem traumas complexos
que vem de experiências adversas. E a pobreza, a situação de pobreza é uma experiência adversa e que gera ali num cérebro que não está formado, né? Gera algumas informações que vai repercutir na vida adulta. E é este o ponto que eu quero chegar aqui com você. Por quê? Ficamos lá, estudei, eu acho que eu entrei quando eu tava na segunda série, isso já foi um problema, porque eu entrei na segunda série, todas as crianças eram alfabetizadas e eu não, mas isso é uma história para um próximo vídeo. E aí eu fiquei da segunda série até a sétima série nessa escola, sem condições, só e o pobre do diretor querendo receber a mensalidade. Mas enfim, ele que lute. E foi assim, esse o contexto. E para completar a história, gente, a gente começou a frequentar uma igreja que também era de uma situação muito diferente da nossa realidade, da nossa família. Então a igreja a gente começou a frequentar essa igreja, eu tinha ali por volta dos seus 6 anos, inclusive a gente conheceu esse dono da escola que a gente estudava por causa dessa igreja, porque ele frequentava essa igreja, então minha mãe foi lá e falou com ele para que a gente pudesse estudar na escola dele. E aí, o que aconteceu? Eu frequentava essa igreja, gente, e as meninas, com quem era filha de juiz, tinha médico e tudo, e eu sequer tinha o dinheiro para pagar o ônibus para ir até essa igreja. E assim, eu conto essa história, por quê? Porque isso criou alguns traumas em mim na seguinte situação. Eu comecei a querer ser invisível. Porque, na realidade, eu era. Porque nós estamos numa sociedade que, para ser, eu tenho que ter. E isso ficou muito forte na minha cabeça, né? Eu tenho que ter para mostrar. Porque eu não tinha nada, ninguém me via. Mas mesmo assim, eu fiz amizades muito bacanas naquela situação. E eu tinha uma amiga que eu frequentava, a mãe dela era médica, né? E eu ia na casa dela e eu era uma menina, eu comecei a ter comportamentos de quanto mais boazinha eu fosse, mais as pessoas iam gostar de mim. Isso é algo assim que eu na infância e que hoje continua sendo dessa forma. Ok. Aí o que eu fiz? O que aconteceu depois nesse inteirinho? Tem muitas coisas que aconteceram, gente, muitas coisas que trouxeram, muitos criaram ali crenças muito enraizadas, melhor dizendo, que me deixaram numa situação de desconforto, e isso me prejudicou em relacionamentos, em escolha de profissão. Isso atrapalhou a questão de como eu me via, né? Bom, são muitas coisas. Mas aí, ali entre meus 13 e 14 anos, minha mãe decidiu que ela queria fazer um curso aonde? Em São Paulo, que foi a cidade onde eu nasci. E a minha mãe, ela sempre muito protetora ali, né? Cuidando ali para que eu tivesse o melhor do jeito dela. Ela me tirou daquele contexto e levou junto comigo. Depois meus irmãos e meu pai foram e acompanharam. Quando eu cheguei, e eu muito apreensiva, gente, porque imagina eu morando ali em Maceió, no subúrbio ali de Maceió, e eu ia para cidade grande, São Paulo. Eu tinha nascido lá, mas, gente, eu não tinha, eu via São Paulo pelas novelas. Com 4 anos, você não tem noção, né? E aí eu tava com muito medo de voltar, porque eu tava com medo no sentido de que São Paulo, no meu imaginário, eu ia estudar e todo mundo já sabia de tudo, porque o que eu ouvia era que Maceió era uma cidade pobre, que os nordestinos eram todos com uma educação muito ruim, muito precária, e que eu ia para cidade grande, que eu ia sofrer muito. Então eu fui com esse pensamento de que eu ia sofrer muito. E não aconteceu.
aconteceu o efeito contrário. Por quê? Porque eu comecei a frequentar lugares com a mesma situação financeira, social, igual a minha. Então, eu comecei a frequentar a escola pública, porque lá a escola pública funcionava, né? Eu comecei a frequentar a igreja de bairro, que era a mesma situação. Então, as pessoas que frequentavam lá eram trabalhadores, que tinham suas dificuldades, tinham suas restrições econômicas. Por outro lado, minha mãe começou a fazer o curso, começou a ganhar um dinheirinho até razoável, então a nossa situação começou a ficar melhor. Então, aquela mudança que inicialmente na minha cabeça ia ser algo muito ruim, terminou sendo algo bom. Só que aí aconteceu o seguinte: eu cresci em Maceió, Nordeste do Brasil, e no Nordeste a gente tem um sotaque diferente. São Paulo tem um sotaque, Nordeste tem outro sotaque. Até dentro do Nordeste mesmo a gente vê a diferença. E quando eu cheguei lá, gente, né, foi assim, foi bom, comecei a ter amizades com pessoas ali da mesma situação social, né, econômica e tal. Mas aí eu tinha o meu sotaque. Meu sotaque. As pessoas começavam a rir do meu sotaque. Então, se lá onde eu estava, com o meu sotaque normal, as pessoas não faziam... Eu era invisível porque eu não tinha a mesma classe econômica deles, não estava no mesmo patamar. Lá, apesar de estar todo mundo no mesmo barco, eu não tinha o sotaque que eles tinham. E sabe, contando essa história para você, eu quero destacar uma questão muito importante que tanto na adolescência quanto na infância é como se a gente visse que o que nós somos, nós não temos ali pré-estabelecido quem somos, né? Quem nós somos é uma construção. E quando a gente não tem isso muito bem definido, o que é a construção da sua identidade, quem você é, né? É muito difícil, porque quando essas situações elas acontecem, se você não tiver, porque quem é o primeiro grupo social que vai te ajudar a te construir como pessoa? É a família. Então, se essa família ela não for muito estruturada, se essa família não tiver ali uma base muito sólida, então os pilares começam a ruir. Então, o que aconteceu comigo? Eu não sabia, eu era uma adolescente, eu não sabia quem eu era, eu tinha muitos problemas de autoestima, eu me sentia rejeitada o tempo todo. E aí aconteceu o quê? Quando eu tava me sentindo ali acolhida, né? Eu mudei e tal, e eu comecei a ser vista. As pessoas começavam até os meninos, né? Porque na cidade, onde eu estava, lá em Maceió, primeiramente, no primeiro momento, eu frequentava, tinha os meninos que frequentavam ali a sala da igreja, né? Da escola e tal. E eram os meninos não olhavam pra mim, gente. Por quê? Porque gente, literalmente, é tão séria essa questão do me encolher que eu não tenho, assim, muitas lembranças dessa época. Só as lembranças pontuais que ficaram ali, porque realmente eu queria que ninguém me visse. E quando eu cheguei em São Paulo, que as pessoas começavam a me ver, os meninos começaram a me achar bonita, e ali ficava aqueles olhares e tal, e eu falava, gente, estão me vendo, eu tô sendo vista. E aí a primeira vez que eu fui criticada, né, ou que fizeram uma brincadeira com o meu sotaque, eu pensei, opa, esse sotaque vai me atrapalhar. As pessoas não vão gostar de mim porque eu falo desse jeito, então vamos aprender a enrolar a língua. E hoje eu tô numa situação de que eu nem sou paulista, nem o meu sotaque se desfez, e nem sou alagoana, porque até quando eu começo a falar o sotaque alagoano, as pessoas falam, fingida, tá fingindo, sabe? Então,
Para você ver que a criação de identidade de uma criança, ela vai muito além de uma questão só social, né? É uma questão de acolhimento. E esse acolhimento inicial é da família. A família ela precisa ter esse olhar muito claro, sabe? Eu não sou mãe e às vezes na minha função como pedagoga, quando eu atendo, faço alguns atendimentos para famílias, e eles falam assim: "Ah, você não sabe porque você não é mãe". E aí eu olho para ela e falo: "Realmente, eu não sou mãe, mas eu sou filha". E a filha também se sente quando a mãe, lógico, gente, que eu não tô aqui para julgar mãe, nem pai, ninguém. Eu amo a minha mãe, amo minha família, amo os meus pais. Mas que eu não gosto ou que eles foram negligentes. Eles fizeram o que eles podiam da situação que eles tinham, né? No conhecimento que eles tinham. E por isso que eu tô aqui para falar e contar as minhas histórias, porque às vezes você acha que é algo bobo, que é algo, mas que repercutiu tão forte, sabe? Isso na minha mente, que aí, na vida adulta eu comecei a mudar muito de cidade, arrumei empregos, um emprego numa grande escola, que era uma rede que tinha em todo o lugar, assim, em todo o Brasil, até mundialmente. E nessa rede eu ficava 3 anos num lugar e começava a ir para outro, já começava a pensar outro lugar para ir, e ficava 2 anos, não gostasse, um ano, e sempre mudando, sabe? Então, quando eu me recordo de quando foi que eu comecei a ter essa ânsia por sempre ter aquela novidade do lugar novo, eu comecei a me recordar dessa situação da infância. De que no momento eu era invisível e depois eu passei a ser visível. E como essa questão do pertencimento, ela muda e mexe com as nossas escolhas e as nossas relações. Então, tem uma pesquisa muito legal sobre essa questão de pertencimento social, que esse pesquisador em específico, ele fala que quando você não se sente pertencente, quando você se sente rejeitado de alguma forma de um grupo social, da família, de um grupo de amigos, escola, igreja, ou qualquer lugar, qualquer grupo social que seja, o sentimento de rejeição atrelado ficar numa região do cérebro como se fosse uma dor física. Veja como é importante essa questão de você olhar para a criança e entender que ela está em construção. O cérebro dela não tá é um ser humaninho ali e que aquele cérebro ele não está formado, ele não foi terminado e que as experiências que ele vai ter, independente se essas experiências forem adversas ou não, vai moldar o caráter dele, vai moldar a personalidade e vai trazer alguns conceitos de proteção que ele vai levar para a vida. E quanto mais ele se conhecer, hoje eu estou fazendo esse processo de conhecimento, porque, gente, nessa questão de estar mudando, eu terminei indo parar em outro país. E como isso mexeu com o meu emocional, com a minha segurança, com o meu sentido de identidade, de pertencimento, mudou demais. E isso eu vou deixar para um próximo vídeo, falando única e exclusivamente sobre essa questão da minha adaptação em outro país. E se de alguma forma você se conectou com esse conteúdo, começa a me seguir e eu vou estar dividindo aqui com vocês essas experiências adversas que eu tive na infância e que por alguma razão não, né? Mudaram e moldaram a forma como eu penso, a forma como eu vejo o mundo e certas barreiras que eu tenho para algumas situações e que hoje eu tenho feito esse movimento de conhecer, de entrar em contato com algumas dores e fazer com que essas dores elas não me paralisem, mas que ela traga sentido para a vida. Somos construídos de dores e eu não tenho como me destraumatizar, mas eu tenho como me conscientizar
de todo o trauma, de todas as experiências adversas que eu vivi e através dessa consciência tomar decisões mais assertivas a respeito de como eu me sinto como pessoa e de como eu me sinto como parte de uma história maior. Eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!